Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 3 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Beato Jesus Emílio Jaramillo Monsalve. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Dionísio Areopagita, que se converteu a Cristo quando o apóstolo São Paulo falou no Areópago e foi constituído primeiro bispo de Atenas. Em Roma, no cemitério de Ponciano, junto à Via Portuense, Santa Cândida, mártir. Data da morte incerta. Em Alexandria, no Egito, a comemoração dos santos Fausto, Caio, Pedro, Paulo, Eusébio, Queremão, Lúcio e outros dois, que, no tempo do imperador Décio e do imperador Valeriano, por ordem do prefeito Emiliano, sofreram muito, juntamente com o bispo Dionísio, como confessores da fé. A ele se associa Fausto, que sofreu o martírio no tempo do imperador Diocleciano. Data da morte no século III. Em Maiúma, na Palestina, a comemoração de Santo Exíquio, monge, que foi discípulo de Santo Hilarião e seu companheiro de peregrinação. Data da morte no século IV. Comemoração de São Maximiano, bispo de Bagai, na Numídia, na atual Argélia, que, repetidamente torturado pelos hereges, foi depois precipitado do alto de uma torre e abandonado como morto, mas, recolhido por uns transeuntes, recuperou a saúde e não desistiu de lutar pela fé católica. Data da morte no ano 410. Em Toulon, na Provença, região da Gália, agora na França, São Cipriano, bispo, discípulo de São Cesário de Arles, que defendeu em vários sínodos a verdadeira fé sobre a graça, ensinando que ninguém pode por si só alcançar as realidades divinas, se antes não é chamado pela graça de Deus. Data da morte no ano 543. Na Saxônia, território da atual Alemanha, os santos mártires de nome Evaldo, um chamado negro e o outro branco, ambos presbíteros naturais da Inglaterra, que, seguindo o exemplo de São Willibrord e seus companheiros, partiram para evangelizar os saxões e, tendo começado a anunciar-lhes Cristo, foram presos pelos pagãos e padeceram o martírio. Data da morte no ano 695. No mosteiro de Metten, na Baviera,
atualmente na Alemanha, o beato Tão, fundador e primeiro abade. Data da morte no ano 802. Em Chur, no território dos Helvécios, hoje na Suíça, o beato Adalgoto, bispo, discípulo de São Bernardo em Claraval, que foi admirável exemplo de observância monástica. Data da morte no ano 1160. Nas margens do rio Uruaçu, próximo de Natal, cidade do Brasil, os beatos Ambrósio Francisco Ferro, presbítero, e seus companheiros, mártires, que foram vítimas da opressão desencadeada contra a fé católica. São estes os seus nomes: Antônio Baracho, Antônio Vilela Cid, Antônio Vilela Júnior e sua filha, Diogo Pereira, Manuel Rodrigues Moura e sua esposa, filha de Francisco Dias Júnior, Francisco de Bastos, Francisco Mendes Pereira, João da Silveira, João Lostal Navarro, João Martins e 7 jovens, José do Porto, Mateus Moreira, Simão Correia, Estevão Machado de Miranda e 2 filhas suas, Vicente de Souza Pereira. Data da morte no ano 1645. Em Madrid, na Espanha, o beato Crescêncio Garcia Pobo, presbítero da Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, derramou seu sangue por Cristo. Data da morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Eufrosino Maria, José Luís Raga Nadal, religioso da Ordem dos Carmelitas e mártir, que foi assassinado na mesma perseguição contra a Igreja. Data da morte no ano 1936. Vida do beato Jesus Emílio Jaramillo Monsalve. Com nossa autoridade apostólica declaramos que os veneráveis servos de Deus, Jesus Emílio Jaramillo Monsalve, do Instituto de Missões Estrangeiras de Arumal, bispo de Arauca, e Pedro Maria Ramírez Ramos, sacerdote diocesano, pároco de Armeiro, mártires, que, como pastores segundo o coração de Cristo e coerentes testemunhas do Evangelho, derramaram o sangue por amor ao rebanho que lhes foi confiado, de agora em diante, sejam chamados beatos, e se poderá celebrar sua festa a cada ano, nos lugares e no modo estabelecido pelo direito, em 3 e 24 de outubro, respectivamente. Papa Francisco, a 9 de setembro de 2017. Dom Jesus Emílio Jaramillo nasceu em 14 de fevereiro de 1916 em Santo Domingo, em Antioquia. Foi ordenado sacerdote dos missionários xaverianos de Arum em 1º de setembro de 1940, quando tinha 24 anos. Em 19 de setembro de 1940, 3 semanas depois de ser ordenado, escreveu a seu reitor, Padre Aníbal Munhoz Duque: creio que agora meu espírito é mais capaz de apreciar a grandeza da minha vocação missionária, sinto-me tão próximo de Cristo, eu sinto em minhas entranhas como nasce o enorme amor por minhas ovelhas. Finalmente meu óleo será amassado com o trigo de Deus. E pouco tempo depois ele escreve: eu era seu filho espiritual, lembra? Sua reverência conhece minha alma, e não me deixe sozinho aqui, mas por favor, alimente-me com os conselhos como antes. A luta das almas é modelar-se com as características de um homem consciente de grandes responsabilidades. O sacerdócio requer enorme capacidade para se levantar, uma entrega enorme de espírito, um coração de fera, uma santa independência de caráter, um desapego de tudo, etc. A graça de Deus dá força para dar frutos com a grandeza que está escondida na alma do ungido. Ser grande dói muito, mas você tem que saber como se manter nas alturas que subimos pela mão de outra pessoa e na mão de Deus. Por aqui você pode tocar os mistérios das terríveis desordens do pecado, da tenacidade do amor de Deus que persiste amando aqueles que só com a carne se preocupam. Uma parte muito importante de seu ministério pastoral é seu serviço como capelão da prisão feminina de Bogotá, bairro de Las Águas. Sua atividade catequética e conselheira espiritual entre as presas, fez com que ele penetrasse no misterioso ambiente de pecado e misericórdia e o transformasse em um verdadeiro pastor, sem medo de amar muito suas ovelhas. Deus concedeu-lhe imensas satisfações espirituais e grandes experiências pastorais lá. O Papa Paulo VI designou o vigário apostólico de Arauca em 11 de novembro de 1970 e recebeu a ordenação episcopal em 10 de janeiro de 1971.
Sua incorporação ao colégio episcopal e à plenitude do sacerdócio, assumido na sua profunda espiritualidade sacerdotal, na sua fidelidade inabalável à Santa Igreja e conhecimento teológico que o distinguia, inspirou uma de suas melhores peças de oratória e místicas. Eu sei que o episcopado é um chamado divino, o último talvez, impetuoso e irresistível, para minha conversão, o qual transformará, como espero, até o meu inconsciente, para criar o homem de Deus que desejava ser, sem alcançar, desde o chamado da minha distante juventude. No báculo vejo um ramo da cruz e um sinal escatológico para andar na frente dos fiéis para golpear com sua ponta as portas do coração de Deus, quando da noite definitiva cerre os caminhos da peregrinação. Concedei-me, Senhor, o dom imerecido para não decepcionar as esperanças de muitos, que contam com a pequenez das minhas forças, que, como espero, podem se tornar irresistíveis como funda de Davi, sustentada pelo poder esmagador de sua graça. Confrontado com a violência mais atroz que a América sofreu, ele não se encolheu, ensaiou em defesa dos direitos humanos, respeito pela pessoa, defesa da vida, dignidade e o direito da Igreja, mãe e mestra, e do império da verdade. Suas últimas declarações são como as trincheiras de Jeremias, e ele conjuga sua angústia com as lágrimas das viúvas e dos órfãos, e ele mergulha as mãos no sangue de seu sacerdote e dos irmãos abatidos. Ele não permitiu que seu compromisso sagrado como pastor permanecesse em casa, quando no campo lhe preparam armadilhas. Certamente por causa desse espírito de homem convicto e prestativo, seu povo o amava e o admirava. Sua memória para o povo fiel é tão brilhante quanto foi para seus alunos e missionários em Yarumal. Dar a sua vida pelos seus tornou-se agora a oferta espontânea de seu episcopado, e, portanto, no dia de sua prisão para matá-lo, ele poderia dizer aos seus algozes: se precisar de mim, deixem ir os outros, os padres e leigos que o acompanharam em sua última jornada. Dom Jaramillo tinha entendido tudo, mas era só humildade e suas qualidades que sempre levou como um dom imerecido de Deus que era impossível de se vangloriar. Ele nunca procurou elogio ou grandeza. Para alguns bem dotados, ele era um personagem medíocre porque não assumia outras tarefas que delegava. Outros não perdoaram seus erros humanos e outros não perdoaram também a sua grandeza. Não era um anjo. Ele era um homem que tinha apenas um projeto de vida e ser um homem de Deus, um homo Dei, como o profeta Elias. A vivência de seu episcopado, desde sua consagração até o fim de sua vida, foi um contínuo testemunho de ardente zelo e entrega generosa que ele coroou com sua morte heroica em 2 de outubro de 1989, e ele foi sequestrado, torturado e morto por um guerrilheiro do ELN. Seu corpo foi encontrado com vários tiros de rifle na beira de uma estrada. No lugar em que foi encontrado ergue-se uma cruz comemorativa e um templo onde todos os anos os fiéis católicos de toda a diocese de Arauca se encontram a cada 2 de outubro para comemorar o assassinato de seu primeiro bispo. A morte será sempre uma consequência da vida. A vida de Dom Jaramillo foi radicalizada na defesa da pessoa e no testemunho da verdade sem contemplações. Beato Jesus Emílio Jaramillo Monsalve, rogai por nós.